porque o cinismo é a tônica que vem tomando conta da política nacional. Vamos lá. Se você não sabe o que aconteceu, temos imagens, vídeo e notícia repercutindo a situação. Lula diz que a esquerda se tornou o sistema e que precisa praticar a coerência. Bom, coerência foi uma coisa que o PT nunca praticou. E não vai praticar, muito menos a turma da esquerda do Lula. Agora, quando o Lula diz que a esquerda se tornou sistema, eu concordo 100%. São o sistema. O sistema Lula é o sistema. É a grande marionete do regime. Lula disse neste sábado que a direita se apoderou do lugar antissistema na política porque a esquerda se contentou em ganhar eleições e gerir o neoliberalismo, praticando austeridade e abrindo mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Aspas, nós temos sido os gerentes da mazela do neoliberalismo, disse o presidente em discurso na Mobilização Global Progressista, um evento de esquerda em Barcelona, na Espanha. Nós nos tornamos o sistema, por isso não surpreende que agora o outro lado se apresente como antissistema. Eu sou da linha que, em vez de ficar brigando com as palavras utilizadas, prefiro tentar entender o que está sendo dito. Obviamente que se você for para cima do significado de neoliberalismo, vai ter cada um falando de uma coisa diferente. O que eu consigo interpretar da fala do Lula é o seguinte: a direita virou antissistema porque a esquerda se contentou em ganhar as eleições e não apresentar uma política verdadeiramente de esquerda, talvez como Karl Marx defendia, ou alguns outros ideólogos da esquerda. Porque se você para analisar o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, o governo do FHC, você vai ter uma política ou outra ali, meio de assistencialismo, e talvez uma coisa ou outra identitária, mas a forma que a burocracia foi construída, as instituições, o mercado financeiro, as relações financeiras, a macroeconomia sustentada no tripé macroeconômico, ninguém tentou mexer nisso. Não houve nenhuma grande guinada, mudança. Até se você comparar no Brasil. Você lembra que lá atrás houveram presidentes que aumentaram o salário mínimo em 100%? Cara, isso é uma medida altamente popular, mas que, se você pensa vou usar os termos da esquerda, na alta burguesia, não é assim que eles se referem, ia ser um cataclisma, porque iam puxar a carta, mas cadê a responsabilidade? O país não vai aguentar, o empresariado, e isso, aquilo, outro. Fora que todas essas benesses, o Lula vai falar da questão da austeridade também, ali, né, praticando a austeridade. Várias benesses, são coisas que a esquerda sempre disse que pregava, mas o corte de gasto também veio, em especial no governo Lula 3. Vocês lembram da quantidade de vezes em que nós comentamos sobre notícias envolvendo cortes no Bolsa Família, cortes no BPC? Então, até mesmo as medidas assistencialistas que a esquerda fingia defender foram alvo de cortes, em prol de preservar, gerir o neoliberalismo. Teria essas relações com os banqueiros, para os banqueiros ficarem felizes com seus lucros recordes. Isso é ou não é esquerda? Pelo menos a forma como interpreto. Isso tudo para ter governabilidade, que não é só ter apoio no Congresso, no Parlamento, mas ter o apoio da Globo, é ter apoio da mídia, é ter apoio do mercado financeiro. Quantas vezes nós não observamos a FEBRABAN, a Federação dos Bancos, apoiando medidas descabidas do governo Lula de aumentar impostos em cima dos mais pobres? Quantas vezes não vimos políticas do Lula como a taxa das blusinhas sendo defendidas pelos campeões nacionais do varejo, para o povo não comprar diretamente da China, comprar na mão, né, das varejistas brasileiras? Então, eu tento interpretar o que o Lula fala. E eu, obviamente, estou falando isso e estou me aprofundando com isso, não para servir de base para o vídeo, mas porque a gente vai falar do consórcio. Como o consórcio não tem interesse em se aprofundar em nada. Mas antes, você está duvidando da fala do Lula, temos imagens, você colocou ali o vídeo, né? Admitiu que se tornaram o sistema e ainda deu tilt quando tentou corrigir como governos de esquerda ganham eleições com discursos de esquerdo. De um evento progressista
progressista que tenta mostrar ao mundo que a democracia não morreu, que tenta mostrar ao mundo que ninguém precisa ter vergonha de ser progressista ou de ser de esquerda. Governos de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abre mão de políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa de implementar outro. Não podemos trair a confiança do povo. O problema é que o Lula fala isso como se fosse assim, uma traição de leve. Só que se eleger com esse discurso meia boca da esquerda, que vai fazer acontecer e não entregar nada, gente, isso vem acontecendo tem 40 anos. É 40 anos de incoerência, é agora, por causa dessa fala aí a coisa vai mudar. Aí veja só, você vai ler a repercussão na imprensa? Uma das poucas pessoas que eu vi que ousaram analisar a fala do Lula para tecer críticas foi o Diogo Schelp lá do Estadão. Lula ressuscita espantalho do neoliberalismo e revela inveja do bolsonarismo. Há muito tempo a palavra neoliberalismo deixou de ser um conceito do campo econômico para se tornar um palavrão intelectual, como observou Rajesh Venugopal, professor da London School of Economics do Reino Unido. Em artigo publicado em 2015, ele analisou o uso do termo, demonstrando como passou a servir a generalizações teóricas e a descrição de fenômenos sem conexão entre si. De uma delimitação do papel do Estado como regulador da atividade econômica, transformou-se em definição de atitudes políticas autoritárias ou de imperialismo, ou de nova forma de exploração dos pobres pelos ricos, ou até mesmo de massificação de produtos culturais. Tá, mas e o que o Lula quis falar quando ele diz neoliberalismo? Nenhuma explicação até então. Nenhuma. Aí continua. Lula e o PT sempre tiveram a palavra neoliberalismo na ponta da língua quando precisavam de um bode expiatório para um problema qualquer. O recurso se desgastou, mas não foi abandonado. Em discurso realizado no sábado, dia 18, em Barcelona, na Espanha, Lula fez uma espécie de autocrítica da esquerda global. Uma tentativa de encontrar explicações para a ascensão da direita antidemocrática em diversos países do mundo, inclusive o Brasil. E a explicação que Lula encontrou é que a esquerda se rendeu ao neoliberalismo. Pois é, e ele coloca a fala do Lula. Então, até então, não tem nenhum tipo de análise para realmente entender e fazer uma crítica em cima ao que, pelo menos, ele acha que Lula falou. Não existe debate público. E existe uma arrogância tão grande por parte dos jornalistas, porque ele trabalha para o Estadão, que ele ainda se dá o direito de classificar a direita antidemocrática. Democratas, só os jornalistas do Estadão. Aí segue. São afirmações curiosas quando se relembra a campanha de Lula de 2022, que resultou na vitória para um terceiro mandato. O petista não foi eleito por seu discurso de esquerda ou por apresentar um sólido programa de governo progressista. Sim, isso aí é verdade. Mas por ter sido o candidato mais apto a capitalizar a rejeição ao seu oponente, o Bolsonaro. E mais, na apertada disputa de segundo turno, Lula contou com o que chamava de frente ampla, com forças de centro. Seu vice, Alckmin, é um ex-tucano e ex-adversário de urna. A julgar pelas palavras de Lula em Barcelona, tudo isso foi um erro. Sucumbimos à ortodoxia, disse ele. Nós nos tornamos o sistema, por isso não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. A frase transparece uma ponta de inveja do bolsonarismo. Para o PT, o discurso antissistema nunca funcionou para chegar ao Palácio do Planalto. O cara faz assim uma análise que não analisa nada no final do dia. Isso é imprensa. Tem umas coisas na imprensa que não são até boas. Estava comentando ontem no texto do Fabiano Lana. Mas se tem uma coisa que realmente fica a desejar, é a falta de aprofundamento e esses cacuetes. Essa necessidade gigantesca de ficar brigando pelos termos, quando a própria imprensa utiliza termos que não valem de nada, como a direita antidemocrática. Aí eu tô passando no Twitter e me deparo com isso daqui. Professor Nildo Ourix, da Revolução Socialista, que prega voto nulo. Ele é de esquerda. Ele é de esquerda, mas ele é uma pessoa de esquerda que a direita tem que esconder, porque a direita diz que a esquerda não briga. Vai que descobre que existe o Nildo Ourix, aí essa narrativa cai por terra. Piadas à parte.
Eu vi essa postagem porque alguém colocou um vídeo dando RT no Nildorix e ele fala: as confissões de Lula em Barcelona. O silêncio no Brasil sobre as declarações de Lula constitui uma clara demonstração da vitória, da razão cínica e suas graves consequências. Confere minha análise. Aí eu parei para ler, né? Deixa eu ver o que esse cara falou. E daqui que eu tirei, inclusive, né? O nome. Os cínicos. As confissões de Lula em Barcelona. O encontro do liberalismo de esquerda realizado nessa semana em Barcelona, sob os auspícios do atual secretário-geral do PSOE, Pedro Sanches, Organização Global Progressista, exibiu não somente a solidão da esquerda liberal, mas também sua completa impotência diante da ofensiva da direita na Europa e nos países latino-americanos. Vejam só. Enquanto o Estadão trata como direita antidemocrática, o comunista não, ele é socialista revolucionário, só chama de direita. E ele não está tão preocupado com o termo neoliberalismo sendo distorcido ou não, isso porque ele, inclusive, é professor de economia. Quando ele está falando assim, o liberalismo de esquerda, ele está falando o quê? Essa esquerda que não está tão preocupada em avançar com a agenda verdadeiramente, sei lá, comunista, socialista, trotskista, leninista, qualquer um dessas istas que vocês sabem muito bem e que hoje trabalham em parceria com o setor financeiro, tem apoio dos banqueiros, como você pega a Tabata Amaral. Quem que apoia a Tabata Amaral? O Lema, Armínio Fraga, a família Bracher, né, que é um dos braços do Itaú, né, o Itaú BBA. O BBA veio lá dos Bracher. E tá aí. São as pessoas que apoiam a Tabata. A despeito da heterogeneia composição dos convidados, nem mesmo em delírio alguém pode considerar alguma semelhança entre o ex-presidente chileno Boric e a Cláudia Sheinbaum, presidente do México. A verdade é que os discursos das principais figuras estavam orientados por forte dose de moralismo, pitadas de cinismo político, pragmatismo inofensivo e confissões inesperadas. Entre as confissões inesperadas, ao distinto público que lá compareceu com enormes esperanças, Lula foi, sem dúvida alguma, aquele que, com imensa desinibição, discursou sobre a orientação da razão cínica. Aqui vai a fiel transcrição de um trecho do enfadonho discurso de Lula que você poderá ver, né, nos canais de YouTube. Eita, o progressismo não conseguiu superar o pensamento econômico dominante. Ainda assim, nós sucumbimos à ortodoxia. Temos sido os gerentes das mazelas do neoliberalismo. Governo de esquerda ganham as eleições com discurso de esquerda e praticam austeridade. Abrem mão das políticas públicas em nome da governabilidade. Nós nos tornamos o sistema. Por isso não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. O primeiro mandamento para os progressistas tem que ser a coerência. Não podemos nos eleger com um programa e implementar outro. Não podemos ter a confiança do povo, mesmo que boa parte da população não se veja como progressista, ela que é o que nós propomos. A extrema-direita, soube capitalizar o mau estado das promessas não cumpridas do neoliberalismo, analisou a frustração das pessoas inventando mentiras e mais mentiras. Pois bem, caso eu fosse um advogado num tribunal da história, jamais conseguiria produzir uma sentença condenatória a Lula melhor que as próprias declarações do presidente. Entretanto, seu discurso não produziu uma reação hostil do público, mas, ao contrário, rendeu fortes aplausos. Falando que a esquerda é um fracasso, todo mundo achando ótimo. É um caso clássico que obriga qualquer pessoa preocupada com o nosso futuro imediato e algum apreço pela qualidade da praxis política a reflexão profunda, pois quando a mentira, o escárnio e o cinismo se apresentam como se fosse o horizonte da razão progressista, estamos diante de uma imensa catástrofe. Nós, brasileiros, é verdade, já estamos acostumados a semelhante sincericídio, e talvez por isso mesmo a novidade lulista apresentada aos europeus já não possui capacidade de criar qualquer modalidade de indignação e protesto. Não obstante, a reação não é melhor no Brasil, pois os aplausos em Barcelona, após as declarações de Lula, estão aqui protegidos por um imenso e profundo silêncio. A galera gosta de varrer para debaixo do tapete. Um silêncio certamente cúmplice, tão nefasto para a consciência crítica dos trabalhadores. Leia-se. Quando ele fala aqui trabalhadores, ele está falando da massa da população. Quanto àquele aplauso de militantes de classe média sustentado na burocracia sindical, partidária e estatal europeia organizada por um partido socialista que nem de longe pode representar moléculas de verdade que teve no passado distante. O exercício sem limites do cinismo moderno como recurso político de uso corrente nas filas do progressismo é mais do que um sintoma. Não é só um sintoma do que está acontecendo. Essa fala do Lula ela é muito mais profunda, dá para depreender muito mais coisas.
No encontro do progressismo europeu, tingido pela presença de alguns poucos representantes latino-americanos, Lula foi, de fato, o patrono consobrado da justiça, pois o petismo, seja lá o que isso representa na sua cabeça, pratica a dupla moral há pelo menos 2 décadas, desde que, naquele distante janeiro de 2002, Lula, agora o político profissional, subiu a rampa do Planalto pela primeira vez. Na verdade, foi 2003, não foi 2002. 2002 foi a eleição. Ali, precisamente, a incompatibilidade entre a política e verdade como expressão de certo, o moralismo com pretensões burguesas edificantes, desapareceu para sempre, mesmo que somente numa terrível e angustiante lentidão, milhões de trabalhadores começaram a perceber e rechaçá-la. Em perspectiva histórica, não é difícil observar que as maiorias, os milhões de trabalhadores submetidos à superexploração da força de trabalho foram tolerantes demais com o cinismo praticado por Lula e os sucessivos governos petistas hábeis na arte do engano, pois sempre souberam que, de alguma forma, estavam entre a cruz e a espada. Aquela tolerância que garantiu superlucros para as classes dominantes, carreiras parlamentares para antigos sindicalistas e professores ou representantes de movimentos populares, inclusive contas bancárias gordas e vida afogada para delatores, acabou e não tem mais capacidade de derrotar a ofensiva da direita. Agora, a crise da República Burguesa, tal como deixamos claro durante 17 de 2018, permitiu à direita o monopólio da crítica e, em consequência, o comando da iniciativa política. Um cara da esquerda consegue colocar no papel o fracasso, assim, o cinismo do discurso do Lula, os problemas do discurso do Lula, como o discurso do Lula é uma furada, enquanto o consórcio está preocupado se o termo tal não está bem utilizado, não, porque o professor lá da London School falou isso, não, porque isso aqui não é condizente com a campanha do Lula, né, de 2022, que até o Alckmin estava do lado dele. E aí você vê o cara fazendo assim uma crítica, olhando para o movimento como um todo, tentando assim alertar, né? E eu acho que tá falando para as paredes que ninguém da esquerda vai ouvir. Você vê a esquerda está fadada ao fracasso. O fim do Lula vai marcar o fracasso da esquerda. A esquerda petista como está aí. O que vai sobrar são os liberais. Os liberais de centro-esquerda e de centro-direita. E eles vão estar juntos contra o bolsonarismo. Pode ter certeza. Estarão juntos contra o bolsonarismo. Você vê que ele está preocupado. Os anos se passaram e a população foi sendo engabelada, foi sendo enganada e demorou muito para reagir. Talvez se tivesse reagido lá atrás, não ia deixar que o país se encontrasse numa situação que está hoje. Ele acha que o pessoal devia ter se revoltado com o Lula há muito mais tempo, não é só agora não. Para você ver, a galera que acha que a esquerda não briga em público. A contragosto e, em muitos casos, com inacreditável surpresa, as múltiplas representações do lulismo começam a perceber, pela única via que reconhecem como confiável, as pesquisas de opinião, que qualquer candidato de direita rivaliza com Lula nas próximas eleições e que Flávio, a despeito, você vê que o cara é de esquerda, a despeito de todos os seus crimes, pode finalmente vencer as eleições presidenciais. A mentira e o cinismo foram tão longe sob o comando de Lula que até mesmo o anúncio da ameaça fascista tem baixa capacidade de aderência na consciência popular e tampouco pode, no terreno eleitoral, justificar o voto no Lula. Falar que vai derrotar o fascismo não cola mais. O golpe não cola mais. As declarações de Lula em Barcelona exibem a razão cínica de maneira tão plena que já é repudiada por milhões de trabalhadores em sucessivas eleições, mas se manifesta de maneira radical na incapacidade de mobilização social para qualquer programa ou iniciativa governamental. Afinal, alguém acredita que nas atuais circunstâncias, um projeto como a redução da jornada de trabalho, tipo o fim da escala 6x1, pode levar as massas às ruas? Antigamente a esquerda colocava alguém na rua. Pode falar que era o pão com mortadela, pode falar o que for, mas tinha gente na rua. Aí você questiona a forma que existia para levar as pessoas. Talvez fosse imposto sindical, né? Fazer com que o sindicato tivesse alguma força. Mas agora que o Lula é presidente, vocês conseguem ver alguma forma disso acontecer? Como ele está apontando? O Lula levar as pessoas na rua? Agora você vê que o governo Bolsonaro foi marcado pelo quê? O povo trabalhando junto ao presidente para tentar avançar com a agenda da direita e dando sustentação ao presidente mesmo quando ele estava sob fogo cruzado, sendo traído por tudo e todos e planos claros
de derrubá-lo antes do fim do seu próprio mandato. Tu vê a diferença? Quem que realmente está sustentado por uma população cada vez mais politizada que ia para a rua para defender pautas, para defender questões concretas da política do dia a dia. E a esquerda? Quando foi a última vez que a esquerda foi para a rua? Para defender o quê? Ora, as maiorias sabem que o covil de ladrão, né, o parlamento, é o terreno menos favorável para conquistar direitos no interior de uma república burguesa em frangalhos. Ninguém bota mais fé no parlamento. Ninguém consegue ver assim Lula e o parlamento. Cara, não bota fé, vai pra rua pra quê? Finalmente, a denúncia de Lula contra o discurso de ódio, uma quinquilharia importada do mundo acadêmico europeu, expressão da impotência política do progressismo decadente no continente, que não consegue vencer no debate, é incapaz de mobilizar na periferia capitalista as forças necessárias para derrotar a ofensiva da direita cada dia mais forte. De resto, nutrido durante décadas na mentira do Lulinha Paz e Amor, responsável por êxitos eleitorais necessariamente passageiros, porém considerada pela concepção parlamentar de política uma fórmula de validez eterna, o progressismo desprezou solenemente a ira dos miseráveis, que de fato constituem a absoluta maioria do povo brasileiro. O encontro de Barcelona não terá qualquer incidência na consciência das massas latino-americanas. Não vai ajudar em nada, não vai politizar o povo, sei lá, para se compadecer, abraçar as causas da esquerda, em nada. Tampouco poderá restaurar a antiga vitalidade da social-democracia europeia convertida na prática em gestores das mazelas neoliberais. A solidão política dos progressistas europeus contava com a ilusão de que a presença mesmo pálida de representantes dos condenados da terra poderiam emprestar certo hálito mobilizador em suas filas. Esqueceram que, também aqui, aquele discurso cínico também é capaz de enfrentar os demônios que ajudou a criar. Aí você corta para outro lado, outro diagnóstico frio e duro do fracasso que o Lula representa e quão cínica é a esquerda brasileira. Meu Danilo Thomas, de esquerda. O debate político numa sociedade de massas nunca é bom, mas se esvaziou demais no Brasil. Até 2014, você discutia os candidatos pelo que representavam economicamente. Não tem mais nada. As pessoas se aferraram a uma defesa abstrata da democracia, ignorando tudo. Isso daqui é fruto do quê? Da Globo, do PT, dos democratas, dos radicais de centro, dos jornalistas. Quem é que discute alguma coisa além da defesa abstrata da democracia? A direita bolsonarista. E acho que muito por conta do Bolsonaro, né? O que os caras queriam que existisse na esquerda, a mobilização, as massas, a politização crescente do povo, só existe na direita. Ninguém discute a sério a política fiscal, a falta de projeto de desenvolvimento, a qualidade dos empregos, a absurda informalidade, o desalento, mais de 300 mil pessoas na rua, o acordo do Mercosul-União Europeia, os péssimos termos da troca com a China, os baixos salários. Vários desses pontos aqui também são ignorados pela direita. Mas quando você pega, por exemplo, você vê que um cara de esquerda está preocupado até com essas trocas, né, mal feitas com a China. E é um país que normalmente a direita sempre é refratária, sempre tem as suas ressalvas, né? Então vai negociar com a China, toma cuidado. Quando foi, gente, a última vez que se discutiu isso aqui de forma séria? A política fiscal realmente esquece. Durante todo o debate do arcabouço fiscal do Lula, ninguém abriu a boca para falar nada na direita. Fazer contrapontos, apontar os problemas, fazer uma análise de conjuntura de por que o arcabouço fiscal do Lula iria dar errado. Falta de um projeto de desenvolver o país também, é claro. As pessoas também faltam apresentar. Isso aqui são lacunas que faltam na esquerda, mas também faltam na direita. As pessoas simplesmente ignoram, muito por culpa da esquerda, o que aconteceu neste país, especialmente entre 2016 e 2022. Ficam falando dessa intentona de golpe e ignoram apenas a financiarização da Petrobras, a venda da Eletrobras, o teto de gasto e a reforma trabalhista. O que ele fala? Falou, a esquerda ficou nesse papo de maluco de golpe, golpe, golpe. Tudo é golpe. Tudo é golpe. Fizeram as pessoas parar de se preocupar com assuntos concretos, reais, agendas, mudanças, leis, reformas políticas, PECs, para ficar que tudo era golpe. Primeiro golpe contra Dilma, depois o Temer, depois Bolsonaro golpista, e o povo só faz emburrecer e tudo passa, tudo avança e a gente só toma naquele lugar porque temos que defender a democracia.
Não bastasse você ter um presidente fora da realidade. Ante uma população ansiosa economicamente, Lula vem falar de bets e que o povo gasta muito, sendo que o consumo é historicamente baixo no Brasil. As bets não são causa de nada, elas são consequências do desespero brasileiro. A esquerda saiu da realidade. Ela pensa viver na costa leste, numa economia integrada, quando ela está apenas num país periférico que, em algum momento, logrou um nível de desenvolvimento, mas que entrou em retrocesso pesado. E ano após ano, parece que a coisa está pior. É aquela frase do Emílio Surita: amanhã será pior que hoje. Você não tem intelectuais que apontem para a realidade. Você não tem imprensa. Você não tem partido. A produção artística virou um instrumento de alienação em cultura. Para quem acha que a esquerda é unida, não tem partido, ele acha que não tem. E se você parar para pensar de forma fria, porque normalmente a gente já não gosta do... Eu não gosto do pessoal, vocês também não. Então vocês vão tudo desprezar. Mas se você, mesmo que você deixe o seu desprezo de lado e você pense de forma fria, pessoal, PCdoB, PV, Rede, não são partidos. São puxadinhos do PT. Não é um partido, é um puxadinho do PT. Puxadinho do PT. E o PT nada mais é do que talvez a melhor criação do Golbery, a teoria da panela de pressão. Tem que pegar aquela massa ali de revoltado da esquerda, botar no lugar e tomar conta, para virar a esquerda permitida, a esquerda que o regime gosta. O Lula acabou de falar que ele virou o sistema, né? Então parece que o que sempre foi denunciado aí do Lula ser a cria do Golbery era verdade. Então não tem partido. Você não precisa ser bolsonarista para chegar nessa conclusão, sabe? Porque o Bolsonaro já não gosta dessa gente. Mas se você olha de forma à frente, você fala, cara, não tem partido, não tem ideia, não tem nada. Tem só um plano de perpetuação do poder. Produção artística virou ou não instrumento de alienação? De emburrecimento das massas? Olha o que viraram as novelas da Globo. É pura propaganda ideológica. Nós estamos indo para a mesma situação da Argentina. Ele está falando daquele caos econômico. E não é fácil sair do atoleiro sem instrumental para isso. Ali é a prova. Ficou todo mundo discutindo fio-fio. Enquanto a inflação saltava de 50% para 200%. Deu no que deu. Nem com a tragédia do Milei veio uma solução. Tem como o Lula sair desse buraco? Eu acho que não. Ainda se encaminha para perder nas eleições, como nós já estamos vendo. E mais sinais de que as coisas vão dar errada para o PT estão por todos os lados. Como piora no histórico do desempenho de Lula no Nordeste e divisões na base ligam alerta no PT. A esquerda está dividida e brigando em público. Ah, meu Deus do céu. Perda de força ocorre um cenário de divisão na base aliada e de desvantagem de nomes do partido nas disputas estaduais. E não só no Nordeste. O PT rifou o seu candidato no Rio Grande do Sul para apoiar acho que a neta do Brizola, sobrinha do Brizola. Uma Brizola lá. E o PT só vem de vice. José Dirceu e Lula entraram em campo para ordenar. E os petistas aceitaram, assim, muito ressentidos. Porque é a união da esquerda, né? Para derrotar o Flávio. Seguindo nesse quadro caótico que o Brasil vive, de muito cinismo, o que você observa? Jorge Messias, o indicado do Lula para o Supremo, um perseguidor, conversou com Paulo Capelli, o Petrônio Viana, aqui já está o resumo, para agradecer o Malafaia por defender o direito de Lula de indicá-lo ao Supremo. Não é possível uma coisa dessa, mas é real. Aí tá ali. Messias agradeceu ao Malafaia por defender a prerrogativa de Lula apresentar o seu nome. Em contato com a coluna, Messias manifestou gratidão pelas declarações do líder religioso feitas ao contexto Metrópolis. Não é o único. Teve lá aquele outro pastor que inclusive foi visitar Bolsonaro para ver se convencia Bolsonaro a apoiar o Tarcísio. Ele também saiu em defesa do Messias. É muito cinismo dessa gente. Questionam as decisões de Bolsonaro, questões políticas. Não sei porquê, né? Qual a base política deles para saber quem são os melhores candidatos. Mas na hora do vamos ver, apoia alguém como Messias.
Essa questão do Messias também é lamentável, que você vê que os próprios ministros do Supremo indicados por Bolsonaro também estão fazendo campanha. Olha lá o Cássio, olha lá o Mendonça. E isso aqui? Olha o que virou a política nacional. Agenda identitária, o woke, tanto criticada pela direita, agora caiu na boca da direita. Lugar de mulher ainda ser vice e longe dos conchavos. Criticam senadores de direita. Senadoras. Quem? As ex-ministras de Bolsonaro, Damares e a Tereza Cristina. Elas ganharam papel de destaque entre lideranças de direita pela postura mais independente. Um bom trânsito na esquerda e no centro. A senadora sul-mato-grossense é cogitada para serviço do Flávio, a Tereza Cristina. Quando precisam de uma mulher na chapa, pegam o nosso nome e colocam lá, mas não conversam com a gente, diz a senadora, sob a tradicional composição, tendo sempre um homem como cabeça de chapa. De qualquer forma, as articulações partidárias ainda passam ao largo das mulheres, segundo a Damares. Aspas para Damares. Nós não participamos das grandes decisões dos nossos partidos, somos comunicadas, tanto nos partidos de direita quanto nos de esquerda, nós somos úteis para mobilizar. Desabafa a senadora, que foi ex-ministra de Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Michele arrasta multidões, Tereza arrasta, eu arrasto, mas na hora H não somos consultadas. Tereza Cristina endossa a opinião, constata que mulheres são convidadas para as reuniões políticas formais, mas não para aquelas em que são feitos os conchavos, onde as coisas realmente acontecem. Olha o que virou a direita no Brasil. Pronto, agora é a misoginia. É o que? Vai chamar agora o Flávio de machista, de misógino, é? Só porque é mulher. Olha o que virou a direita, né? Do mesmo jeito que a esquerda se perdeu, a direita tá se perdendo rápido. Mas não para por aí. Teve uma coisa que eu falei, bicho, eu não vou comentar. Eu até comentei na live, já tinha dado minha opinião, mas eu vou esperar. E com certeza vai acontecer alguma coisa. Eu achei de certo. Teve um evento lá em Santa Catarina, tava lá o Flávio, tava lá a Emília, o Flávio estendeu a mão, ou Flávio não, o Carlos. Carlos estendeu a mão, ela apertou a mão. Um teatro, né? E na boa, eu jamais teria estendido a mão. Eu tava lá, eu não ia bater na pessoa, né? Nem cuspir, virar o rosto. Eu não ia ficar nesse fingimento. Fingindo que não ia ficar. Aí eu fico de cara, né? Como são as coisas. O Flávio postou. Aí diz, né? Parabéns, Carlos, pelo gesto de maturidade com a Campagnolo. Eu não acho que é de maturidade não, viu, Flávio? Pode me julgar aí, irmão. Pra mim é gesto de fraqueza. Ainda dá a mão assim, sabe? Assim, ó, pra baixo. Já viu como é que Trump aperta a mão das pessoas? Ele ainda puxa a pessoa pra perto. Você é gigante, foi fundamental na construção do que hoje é o movimento de direito no Brasil. Isso é. Isso o Carlos realmente é. Aí depois da bota assim, ó, parabéns, Ana, por estar no evento e não tá o Carlos. Parabéns por estar no evento, eu não sei. Em que pé isso faz algum sentido. Me perdoa aí, irmão, mas não frequentei essa aula que só está num evento e que esse evento é produtivo para ela, porque tava o governador, tava outros políticos da direita, né, destaque. Eu não sei porque ela deveria... não vou não, o governador tá lá, tem políticos lá, todo mundo lá, o povo de Santa Catarina, empresários. Eu não vou não porque o Carlos tá. Acho que ela tem que ser muito doidinha da cabeça para deixar de ir numa coisa dessa. Pois bem, né? Com a nossa união, a esquerda treme. Não tem união nenhuma. Não tem união nenhuma. E esse teatro, bicho, não tá levando a gente pra lugar nenhum, Flávio. Isso aqui. O que aconteceu? O Carlos até postou na sua rede... Não bastou apertar a mão, ele ainda compartilhou no Instagram dele, né? Uma postagem que tá aí. Ele postou, o Valdemar postou, tem 13 fotos. E uma das fotos tá lá a Emília. Posta assim por ele, velho. Vida que segue. E a Emília fez o quê? A Emília postou 20 fotos e não postou a foto com o Carlos.
Aí ela ainda coloca ali, porque o Lucas Bove coloca, né, a postagem da Emília, que tá Jorginho, Emília, o Valdemar e o Freitas. É o Daniel Freitas, eu acho que é o Daniel Freitas lá de Santa Catarina. E embaixo a postagem do Carlos, né? Que você vê que o Carlos aparece. Mostrando assim, olha como é a consideração da Emília, né? Após de você apertar as mãos. Aí o Marfinha fala, o bate da Ana e de outras pessoas é o seguinte, olha gente, estão me difamando, não é a mesma foto. O Carlos não estavam lá. Vejam, tem até outra foto aqui para provar. Aí a discussão fica focada no fato de que ela realmente não cortou a foto. E a pergunta sobre por que ela publicou a imagem sem o Carlos fica no vazio. Ninguém se questiona. Ah, o Instagram dela, ela posta o que ela quiser. Justo, também acho isso. Agora, não venha falar de união da direita e ao mesmo tempo não querer que haja confronto, porque não vai ser assim, né? Ela é muito esperta, mais do que a maioria. Mas a esperteza, né? Matou o gato. Eita ali. Eita ali, ó. Inacreditável é eu ver que tem um deputado eleito pelo PL se prestando a esse papelão de um propagador de narrativa falsa e sabotando o partido em outro estado. Logo você, Lucas Bove, tome vergonha nessa cara, rapaz. Tá faltando serviço aí para você em São Paulo? O Lucas Bove só falou inacreditável a pequenez do ser humano, mostrando que ela não colocou a foto com o Carlos. Qual é a mentira que ele falou aqui, minha filha? Qual é a mentira? Uma mentira, velho. Ele te acusou aqui de cortar o Carlos da foto? Não, aí tá se vitimizando. Pra quem não entendeu o que está acontecendo, publiquei esse carrossel com algumas fotos, papapá, pipipi. Já passamos para logar, essa foto foi tirada da minha assessoria, essa do meu amigo Daniel Freitas, convidou a liderança para o seu almoço de ideias. Carlos também estava lá, se juntou a nós um pouco depois desse momento registrado. Outra pessoa tirou uma foto parecida, agora os fiscais de foto estão usando as duas imagens para me acusar do crime de ter cortado o Carlos da foto. Ah, mas o Lucas Bob não falou que você cortou, só falou inacreditável a pequenez do ser humano. Só isso. Pelo amor de Deus. Minha assessora não tirou foto. Pô, o momento é o mesmo, tá todo mundo aqui já junto. Você acha mesmo que rodando de mesa em mesa pra bater foto, o Carlos chegou ali, não dava pra ter batido uma foto também? Que desculpinha mequetrefe. Aí é disso que fala, né? O que se pode afirmar? Carlos republicou a postagem do Valdemar com 13 fotos, entre elas, né, a Emília e eles no mesmo frame, e a foto sem o Carlos, né? São fotos diferentes. Ana postou 20 fotos e nenhuma delas tem o Carlos. Uma escolha dela e da assessoria. É chato? É. Mas já está claro, né, que há dois grupos dentro do bolsonarismo. Qual é a surpresa? O PL e o Flávio farão algo a respeito? Pelo que temos visto até agora, não. Pois tudo tem que ser aceito ou contornado para ganhar as eleições. Aí fica a Ana lá, agindo com cinismo. Do outro lado, um teatro, né? União da direita. Não tem união de porcaria nenhuma. O caso até comentou, né? Eita, por essa eu não esperava. Mas vamos lá, seguimos. O que importa é o Brasil. Eu acho que vai resolver para debaixo do tapete, bicho. Não ajuda o Brasil. Não ajuda o Brasil. A esquerda varreu muita coisa para debaixo do tapete. O que aconteceu? O Lula aí destruindo o Brasil. E acabou até por botar a direita no buraco. Já o Safe vai para outra linha. Rebelião interna, difamação de aliados, sabotagem, insubordinação. Não são atos de coragem, são sinais de deslealdade. Partido político, religião, militarismo, tudo isso exige disciplina, respeito à liderança, compromisso com o projeto. Já deixei claro, a porta é serventia da casa. Se não aceita Bolsonaro como líder, tem a dignidade de sair. Mas dignidade combina com fidelidade, gratidão, lealdade, honra, compromisso, coerência. Isso é pedir demais para que alguns que se elegeram com a ajuda do velho Bolsonaro, seus filhos, e hoje os ignoram. Aí, olha só, quem foi lá curtir a foto? A senhora Michele Bolsonaro. Aí vão reclamar os fiscais de curtida. Só pode ser coincidência isso, né? Só pode ser coincidência. Aí ontem estávamos comentando como a senhora Michele Bolsonaro estava inclusive compartilhando a Madeleine Laxo. Ela compartilhando, não era só curtindo, não, era compartilhando a Madeleine Laxo. Pois bem, antes de falar da Madeleine Laxo, para as pessoas entenderem que só ficar ignorando as coisas, bicho, não resolve. Amigo próximo de Michele, todo mundo sabe disso. Maquiador prevê derrota de Flávio Bolsonaro. Ego e vaidade são maiores que a própria causa.
O Vinícius comenta, a entrevista do maquiador furou a bolha, chegou na imprensa. Não há como não ligar as críticas dele à postura de Michele ante a pré-candidatura de Flávio. Separei o trecho da matéria em que achei mais interessante um retrato da motivação, né, a postura de Michele. E aí, para dar uma lida. Não criticar uma pessoa que é bem ligada a você, isso passa uma mensagem. Não tem como. Quando a pessoa é extremamente próxima a você e ela apronta alguma coisa, não tem como você ficar em silêncio fingindo que tá tudo bem. Me perdoa. Mas vamos lá. Peraí, deixa eu botar isso aqui um pouquinho pra frente. Peraí. Essa postagem não era pra começar por essa. Isso aqui já é do inquérito das fake news. Pronto. Agora sim. Agora vai. Ó. Aí a senhora Michele, evangélica, da igreja, anda compartilhando a Madeleine Lacso. Deveria saber quem é, né? As pessoas. Se você está na política, você tem que saber. Não tem desculpa para não saber. Não tem desculpa. Se não quer se preocupar com o que você compartilha, bicho, não fica na política. Não fica na política. Se não quer, não fica. Não tem. A vida funciona dessa forma. Assim como tudo que eu falar aqui poderá ser usado pro meu bem, pro meu mal, eu também tenho vários bônus. Tudo na vida tem os bônus e tem os ônus. Está na política, você tem o amor de várias pessoas. Você tem, né? Pô, viajar, participar de evento, eu acho que é legal, né? Sei lá, na minha cabeça, eu acho que você receber calor humano, carinho e tudo mais. Agora, também você tem muita dor de cabeça. A vida tem os prós e os contras. Não adianta só querer pegar um lado e esquecer o outro. Isso aqui é um assunto que eu nem tinha parado para pensar, mas depois que eu vi na rede social, eu falei, vamos colocar isso aqui em vídeo. Porque a senhora Michele, ela, assim como o Malafaia, o Nicolas, eles sempre estão falando da questão religiosa, dos evangélicos. Meus amiguinhos, a amiga da Madeleine Lacso é a Abramovic, como é o nome do primeiro nome? Marina Abramovic. Essa senhorita, ela é assim de uma religião meio estranha. Não sei nem se pode falar dessa forma, porque ela fala que é ofensivo. Eu até botei aqui um quadrado azul, isso aqui é uma cabeça de bode, sem pele, né? No osso, basicamente. Pesquisa aí quem é Abramovic na internet. Acho que não pega bem. Uma pessoa religiosa está compartilhando a Madeleine Lacso. Além disso, não só eu acho isso, né? Como pessoas comuns. Você vê aqui a Isabel, pelo que me consta, só uma tia do Zap, não é influenciadora, não é nada. Ela usou as redes sociais dela para postar um recorte da Madeleine Lacso. Ela fala, poxa, essa aqui foi a pessoa que a senhora Michele acabou por compartilhar, bicho. E depois, olha, eu vou ler o que escreveu a Isabel. E depois quer dar uma de santa, dizendo que Ciro Gomes atacou o Bolsonaro. Por isso, ela fez a bagunça no Ceará. Mas isso aqui tá de boa pra ela. Aí a Isabel fala que isso é hipocrisia. Aí você fala assim, pô, o Ciro Gomes atacou o Bolsonaro, não dá, não podemos abrir mão dos nossos valores. Mas, poxa, e a Madeleine Lacso fez o quê? Escuta isso aqui, ó. Tentou usar ferro de solda na tornozeleira. Ferro de solda e fugir. Ferro de solda. Ferro de solda. Gente, ferro de solda é muito puxado, vai. É muito puxado. É muito puxado. Aí, gente, tem nos comentários um pessoal que usa lá mais uma. Em breve farei um pronunciamento em cadeia nacional. Aguardem. Isso aqui já deu, né? Não vou continuar mais, não. Fazendo piada com a prisão do seu marido, Michele. Você disse que o Ciro Gomes atacou o Bolsonaro. A Madeleine fez piada com a prisão de seu marido. Fez pouco do caso do Jair, pô. Outra tia do Zap. Essa eu sei que realmente é tia do Zap. Flávia Leão. Hoje Bolsonaro está sendo julgado exatamente da mesma forma que gostaria de julgar os seus críticos, mas não conseguiu. Foi o Bolsonaro mesmo que perseguiu pessoas. Entre Bolsonaro e o Orelhão, eu escolhia um Orelhão. Afinal, os fãs do Orelhão não mandam perseguir na rua a família de quem critica o Orelhão. Bolsonaro mandou, gente, alguém perseguir pessoas na rua? Foi isso que Bolsonaro fez? Vídeo impecável do Gentili. Bolsonaro montou a máquina governamental para perseguir e tentar botar críticos na cadeia. Sério isso? Sério isso mesmo?
Aí ontem, depois de receber ser alvo aí de números exposed, né? As pessoas mostrando quem é a Madalene Laxo, ela veio falar assim, ó, eu nunca apoiei o inquérito, mas eles estão apoiando a Erika Hilton e Jorge Messias. Você nunca apoiou o inquérito? Nunca? Nunca apoiou. Aí ela já diz, né? Sempre apoiou e tem vídeo sem live com a Ian falando sobre isso. Vamos trazer aqui algumas postagens. Primeiro, a do Alexandre Frota. Escute aqui o relato do Alexandre Frota sobre o Alexandre de Moraes. Saí de lá coordenando a CPMI das fake news e eu me sinto assim um privilegiado de ter iniciado o processo junto com Alexandre de Moraes, que me chamou para a Força Tarefa. Me sinto honrado por iniciar o processo junto com Alexandre de Moraes, que me chamou para a Força Tarefa. Do STF, e a partir da minha investigação, a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes, a casa caiu para o gabinete do ódio, a casa caiu para a milícia digital, porque foi a partir daí, com muito trabalho, que nós quebramos os sigilos telefônicos de dentro da Câmara, inclusive, com ordem judicial. E pegamos deputados, secretários, funcionários trabalhando no gabinete do ódio, trabalhando na milícia digital. Foi a partir dali, né, e depois todo o processo que nós fizemos. A Câmara não teve até hoje o discernimento, o bom senso de deixar a nossa relatora Lídice da Mata apresentar o final. Porque se ela apresenta o final, eu te falo que muita gente já está na cadeia agora. E a Câmara não deixou o seu Pacheco, o presidente do Senado, não deixou apresentar o relatório final da CPMI das fake news, porque vai massacrar muita gente. E porque agora eles estão tentando... É a Madalene Laxo, viu, que tá com o Alexandre Frota, só pra mostrar aqui, ó. Se limpar na sujeira do outro, né? Eles estão agora falando que, não, olha, o verdadeiro gabinete do ódio, já choquei. Eles têm diferenças de atuação e diferença de alvo, mas o que você passou, o que eu passei, o que outros tantos passaram, se a gente fosse talvez uma jovenzinha inexperiente como essa moça, teria tido o mesmo desfecho. A gente não estava em pé. Porque é um negócio de aterrorizar. Assim, olha, pra você que não tem ideia, além de ameaça de morte a filho, gente indo na escola de filho, é coisa assim, você tá no... Tá vendo aí, né? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Deixa eu ver se eu vou ter aqui essa postagem. Tem. Ó. Isso aqui já foi apresentado em diversos dossiês. A sessão da Câmara Deliberativa fala do Alexandre Frota, que ele dizia que ele pedia ao povo brasileiro de deixar, pare de ouvir Olavo de Carvalho e ouça mais Lobão, Vila, Ayan, Madalene Laxo e tantos outros, inclusive Henri Bugalho. Aí, escute a Madalene Laxo, né? Amiga do Ayan, tudo mais, da seita política, né? Perseguir pessoas. Com Lobão, que ele manda, né? Frota, Lobão, era a turminha. E tinha lá os hangouts, que sempre rolavam. Aí olha que curioso. Pavinato, Coronel. Um desses hangouts, que ela tava lá morando lá em Cotia, ela colocou essa foto, né? Ia ter um projeto dela com o Marcel Muscat. Pra vocês entenderem como Alexandre de Moraes obteve todo esse poder. Porque o Frota deixa claro, ó, eu tô lá no início com Alexandre de Moraes, nossa força-tarefa. Marcel Muscat. Quem é esse carequinha com a Madalene Laxo? Pois bem, tá aqui, ó. Live de quinta, doutor Marcel Muscat, com a Ayan, Panúzio, Lobão. O seu Marcel Muscat, ele é advogado. Luciana Ayan, como vocês bem sabem, produziu seus dossiês pintando os alvos. O material do Ayan, ele vai parar na CPMI das fake news sendo protocolado pelo Frota. Mas o Frota só protocola, ele não organiza. Quem organiza e
da validade é quem? O Marcel Muscat. O documento 32/2019, que é o documento central da CPM das Fake News, que tem diversos prints, acusações, a lista dos alvos, é assinado pelo Marcel Muscat, amigo da Laxo, do Ayan. Tá ali, ó. Todo mundo junto e misturado. Isso foi comentado, na época, ainda em 2020. 2020, episódio 182, eu acho que eu estava comentando sobre isso. 182. Hoje estamos no 2368. Mais de 2.000 dias atrás. Quando o Frota te fala, eu estava lá no início e eu fui responsável, ele está falando a verdade. Porque quando você pega a decisão de Alexandre de Moraes, e você vê, ó, o Ayan fala ao longo do tempo, deixa eu ver se eu botei aqui. Aqui eu estou explicando, né, a coisa. Tem as entrevistas do Ayan para o Diário do Centro do Mundo, onde o Ayan fala que eu estou ajudando o Frota e a Joyce. Depois a gente mostra o material do Ayan, que ele disponibilizou nessa nota, que está colorido, que é o mesmo material, né, em preto e branco, que o Marcel Muscat deu validade jurídica para o Frota apresentar. Aí o Frota e a Joyce, que estavam recebendo o material do Ayan, eles, no final de 2019, vão levar esses materiais para Alexandre de Moraes. Moraes prorroga por mais 6 meses, inquérito que apura ameaças a ministro do Supremo. Ministro determinou coleta de provas a partir do depoimento de Joyce e de Frota. Em janeiro, Joyce e Frota voltam para se encontrar com Alexandre de Moraes, ou estão atuando junto ao Supremo para ajudar a mapear a milícia digital. E aí, quando tem a primeira decisão do inquérito das fake news contra os bolsonaristas, essa é a primeira, foi em 27 de maio de 2020, a primeira grande busca e apreensão, está na decisão. Para embasar a decisão, Moraes cita trechos dos depoimentos do Frota e da Joyce. E está aqui, ó. Somem-se a esses fatos os depoimentos prestados pelo Frota, Joyce, que narram a existência de um grupo organizado conhecido por Gabinete do Ódio. É essa gente que a Michelle Bolsonaro está compartilhando. E que a direita prefere varrer para debaixo do tapete. É um cinismo que tomou conta de todo mundo. A Madeleine Laxo falou que ela não fez nada de errado, que nunca apoiou no inquérito, que é uma santa. Nunca fiz nada. Nunca apoiou o inquérito. Aqui ainda não é inquérito, né? Fala também, tem dito isso, providência. Nem a PF, nem o PGR, tampouco o Supremo estão interessados. Por que será? O Supremo está sim. Fez o inquérito porque a Polícia Federal e o Ministério Público simplesmente não ligam. O Aras não quer investigar, então o Supremo tem que fazer a parte dele. E aqui, ó. Na primeira grande busca e apreensão, 27 de maio de 2020. É difícil nesses tempos ter orgulho do Brasil. Hoje eu tive, depois de anos de muito sofrimento, sacrifício familiar, perdas profissionais, ameaças, babababababá. Obrigada, Polícia Federal, Supremo e Alexandre de Moraes. Bonito varrer para debaixo do tapete, né? Tudo isso daqui. Pela união da direita. Eu tenho que varrer para debaixo do tapete. A esquerda treme com a nossa união. Eu não vou varrer, não. Não vou varrer, não. Eu acho que é importante contar a história. Eu acho. A Madeleine Laxo é uma cínica. Campanha é uma cínica. O Malafaia é um cínico. O Lula é um cínico. Eu não vou ser um cínico. Aí olha que maravilhoso. Gilmar, Péria Moraes e Zema seja investigado no inquérito das fake news. Gilmar Moraes, sigiloso. agora vai ser ruim, né, Zema? Agora eu quero ver o comentário do Zema, porque quando era Bolsonaro, o Zema disse que ele não era jurista. Não sabia opinar. Moraes enviou a notícia PGR e ainda não se manifestou. Pronto. Já pediu, mandou. Gilmar pediu para Moraes mandou pro Gonê, tá esperando o Gonê. Gilmar tomou iniciativa depois que Zema divulgou no mês passado. Já tem tempo até. Um vídeo em suas redes em que o boneco que imita o magistrado conversa com outro que representa o Toffoli. Nas imagens, o fantoche de Toffoli pede ao de Gilmar
que suspenda a quebra de seus sigilos determinada pela CPI do crime organizado, o boneco do magistrado então anula a decisão. Em troca, pede só uma cortesia lá do teu resort que tá pago. Tô a fim de dar uma jogadinha essa semana, referindo-se ao Tayaya, que era de Toffoli e foi comprado por um fundo ligado ao Paquito. A notícia é crime, Gilmar afirma que Zema vilipendia não apenas a honra e a imagem deste Supremo Tribunal Federal, como também da minha própria pessoa. Valendo-se da sofisticada edição profissional e de avançados mecanismos de deepfake, o vídeo emula vozes de ministros da Suprema Corte para travar diálogo que, além de inexistente, tem como claro intuito vulnerar a rigidez desta instituição da República com o objetivo de realizar a promoção pessoal, segue o ministro. Mendes ressalta que o referido vídeo foi divulgado nas redes do então governador, que conta com mais de 2,3 milhões de seguidores na plataforma Instagram, 570 mil no X, tendo sido republicado em diversos veículos de imprensa, atingindo, portanto, elevadíssimo número de visualizações. Olha que maravilhoso. Atlas de junho de 2024. Junho de 2024. Tá vendo ali, né? O Moro chorando. E ele se tornou alvo do Supremo. Aí o Deltan entrava em defesa do Moro. E eu relembrava que quando teve a primeira busca e apreensão, 27 de maio de 2020... Passado alguns dias, no dia 2 de junho, 5 dias depois, 6 dias depois, Moro saiu em defesa do Supremo, dizendo que nos Estados Unidos, um país que serve de modelo a muitos casos, eles estabeleceram o princípio da supremacia da Constituição e a Suprema Corte como intérprete. Ninguém sério questiona o poder dela de dar a palavra final. Ninguém sério questiona que o Supremo tem direito de perseguir o bolsonarismo. Aí eu relembrava lá em junho de 2024, né, a operação da PF, menos aliado de Bolsonaro. Aí tava ali a foto de todo mundo que foi alvo, né? Mas as pessoas esquecem e eu tenho que varrer pai debaixo do tapete pela União da Direita. E aí tinha essa matéria aqui da Veja. Aí o Antônio coloca aqui de forma mais bonita para ler. Investigação sobre fake news reaviva fantasma que assombra Bolsonaro. A água está subindo. Disse em abril deste ano o Valeixo, né, que era diretor da Polícia Federal na época. Aí então o ministro Sérgio Moro. O alerta era uma referência ao avanço do inquérito do Supremo que apura ameaças de fake news contra a corte. Aí essa nota, ela mostrava que o que está acontecendo agora contra o Flávio Bolsonaro, essa má vontade de apoiá-lo e essas traições diversas que ocorreram ao longo dos anos e abandonos junto a Bolsonaro, são recorrentes, vão continuar acontecendo e essa política de teatrinho, deixa disso, não vai resolver. Independentemente do resultado, a operação jogou suspeitas sobre o que pode ser um lado mais obscuro da atuação do Brasil 200, exemplo de iniciativa empresarial de cunho político que deu errado. Na carta manifesto de sua criação, em janeiro de 2018, Flávio Rocha, dono da Riachuelo, convocou o empresariado a se posicionar politicamente. O objetivo era derrotar o petismo e transformar o país em uma economia genuinamente liberal. Olha a união da direita com os liberais. Rocha lançou sua pré-candidatura à presidência, mas desistiu e passou a apoiar Bolsonaro. Com o agravamento da crise no governo, porém, o grupo começou a se esfacelar. No início de maio, Rocha anunciou sua saída. O desembarque veio depois que o presidente do grupo, seu sobrinho Gabriel Rocha Kanner, criticou o governo pela saída de Moro. Esse é amigo do Sabará. Procura onde é que está o Sabará hoje em dia. Procura onde é que está o Kanner também hoje em dia. Já voltaram a se colar de novo na imagem do Bozo, para ver se dessa vez consegue uma economia genuinamente liberal com espaço para eles. E se der errado, ou quando começarem as críticas ao governo Flávio, se ficar ruim para eles e para os negócios deles, eles vão abandonar. Porque é sempre assim. A união da direita. Mas a gente vai derrotar o PT juntos. Depois é cada um por si. Aí vem o Dória. Falar mal do PT que estava desgastado com corrupção é fácil. O problema é criticar o governo e virar alvo dessas milícias digitais. Você pode cair em desgraça só de ter um bom relacionamento com alguém que os bolsonaristas consideram inimigo, como o João Dória. Ah, não, aqui não foi Dória, não. Afirma o empresário, referindo-se ao governo de São Paulo. Pô, massa, viu, velho? Que viagem, viu? Que viagem. Aí não fala qual é o empresário que falou isso. Mas é a percepção. O Dória é inimigo, é vítima. As milícias. Não chegamos aqui à toa. Essa política do deixa disso nos trouxe até aqui. Aí vocês vão ver que ao longo do dia de hoje, todos os portais da direita vão se vitimizar. O Zema, o Super Zema,
que ficou calado todos esses anos, o Zema que não falou nada sobre a perseguição à direita. Agora ele vai ser o herói. E agora ele entrou no inquérito. Aí Deltan vai dar ordem. Aí isso aqui tá no Atlas de junho de 2024. Eu coloquei ali, né, de 2019 até 31 de dezembro de 2020. Aqui são os comentários do Deltan que tem a palavra fake. Só tem isso. Não tem nenhuma grande denúncia ao inquérito das fake news. Nenhuma. O que tem ali, ó. A Gazeta faz um trabalho jornalístico sério e respeitado há décadas. Faz matérias cuidadosas sobre fatos revelados pela Lava Jato, liderou a apuração dos diários secretos. Ele tem que botar algo dele, né? Pra falar que é sério. Ele cumpriu com o meu trabalho na Lava Jato. É evidente o equívoco da CPMI das fake news. Ele comenta. Que a Gazeta do Novo, que ele trabalha hoje em dia, né? Pra defender os amiguinhos. Aí depois ele fala da fake news contra o Guilherme Castro da Lava Jato, como alertado ontem pela Força Tarefa, era esperado ataque hacker avançasse para falsificar, integrar ou parcialmente informações e disseminar fake news. E por fim, ó, inquérito do Supremo contra fake news vitima a liberdade de imprensa. Compartilhou porque era contra a Cruzoé, dos amiguinhos dele Lava Jatista. Esse aqui é o grande procurador Tom Lanhol, que nunca falou nada quando era contra os bolsonaristas. Na verdade, ele até falou. Vou relembrar o que ele falou. Vocês vão ver o dia de hoje. Vai vir aquele jurista Enio Viterbo, André Marcília, toda essa turminha aí. O Zema, todo mundo na coleirinha do Deltan. Mas o Zema tem que defender o Zema mesmo. Mas olha aqui, ó. 13 de junho de 2020, compartilhando um texto do Boquita, colega dele de Lava Jato. É preciso combater a disseminação do ódio e da desinformação. Contudo, isso deve ser feito por meio de investigações legítimas. É errado utilizar isso para o inquérito do fim do mundo, que é um emaranhado de ilegalidades. Um erro não justifica o outro. É normal, né? Aí tá valendo, um erro atrás do outro. É um erro usar um inquérito ilegal e inconstitucional para produzir provas contra um esquema criminoso. Assim, o inquérito é legal, mas o que o inquérito está combatendo, né, que é o que o Deltan endossa, é um esquema criminoso de divulgação de notícias falsas e de assassinato de reputações. É preciso urgentemente desbaratar as organizações criminosas de direita. O Deltan queria meter vocês na cadeia, mas do jeito certo, não pelo inquérito. Esse é o cara que o Felipe Barros colocou no palanque. Eu perdi todo o apreço pelo Felipe Barros aí, de verdade. E ele me aprontou umas que... Boa sorte aí pro Felipe Barros, viu? Quem participou da Operação Lava Jato sabe muito bem o que é ser atacado pelos dois lados extremistas. Deltan queria vocês na cadeia, mas pelo jeito certo. Não usando um inquérito desse. Deve haver investigações sérias, bem conduzidas e que cortem as cabeças dessa hidra monstruosa. Um desse filhote obsceno de Toffoli e Moraes, né, contra esses criminosos. Contra esses criminosos. É como nós éramos tratados. E essa aqui, ó. Há um novo gabinete do ódio operando para macular Lava Jato, diz Deltan. Aqui é porque ele estava sendo criticado, né? Porque o Moro também tinha saído do governo. Pra ver se derrubava o governo Bolsonaro. Você ouviu alguma ameaça à democracia neste momento? Eu não vejo risco concreto, porque acredito na força da nossa democracia, das nossas instituições, e porque a ampla maioria das pessoas apoia esse regime. Mas eu tenho preocupações. Eu tô com medo de Bolsonaro dar um golpe, né, Deltan? Era isso que eu queria falar, né? Quais são, Deltan, suas preocupações? A primeira é a escalada de manifestações autoritárias e o mau exemplo que inclui a participação de Bolsonaro, né, o presidente, em atos que pedem regime militar, arroubos autoritários verbais e ataques à imprensa. Ataques! Eita, esse Deltan, viu? A segunda são notícias da possível instrumentalização de órgãos de persecução criminal a partir do Moro. Olha lá, ó. Bolsonaro interferiu na PF. Usá-los para proteger amigos e perseguir inimigos é típico de ditaduras. Pronto. Em terceiro lugar, admira os valores que as Forças Armadas cultivam, mas não compreende a militarização da administração pública com 3 mil militares. 9 ministérios são chefiados por militares. Tá vendo aí, né? Esse é o Deltan. Mas tem que varrer pra debaixo. Quando vocês não botam, vocês achavam que era só pirraça, velho. A coleirinha do Deltan. Vocês não estão entendendo. Que era lá atrás, era tão simples. Era só cortar o Deltan. Tava tudo resolvido. Tudo resolvido. Era só, bicho. Era tão fácil resolver o problema lá atrás. O que isso implica? Certamente são competentes, mas se há civis também competentes, qual o objetivo?
O que parece é que se quer dar alguma credibilidade a roubos verbais autoritários. Eita. Chamando Bolsonaro de golpista, hein? Com jeitinho. Esse Deltan. A simpatia pelo regime militar, roubos autoritários verbais, ataques à imprensa citados pelo senhor já eram parte do comportamento de Bolsonaro em 2018, quando ele era candidato à presidência. Isso não incomodava já o senhor? Incomodava sim. É agora, né? É o presidente Bolsonaro. Agora eu tenho que aturar aquele outro safadinho do Chiquini. Não porque o Chiquini uma vez veio me mandar áudio, não porque o Deltan fala com o Bolsonaro todo dia. Eu falei, eita, poxa, velho. Se fala Bolsonaro é muito trouxa, viu? Nunca tínhamos visto eventos como os que aconteceram em maio e junho, quando o Bolsonaro falou que chegou ao limite. Aí agora o Deltan que fala que não dá mais. Agora é o Deltan que quer impeachment de ministro do Supremo. Lá atrás, Bolsonaro estava errado, agora Deltan está certo. O ministro invocou consequências imprevisíveis contra a emissão de ordem judicial. Um filho afirma que não é questão de si, mas quando haverá uma ruptura. Por que será, né, Deltan? São só alguns exemplos e a crescente militarização se somou a esses arroubos, assim como a participação em atos que pedem um fechamento do Congresso ou Supremo, ataques às imprensas se intensificaram. Qual foi o ato pedindo fechamento do Supremo, Deltan? Você entende o cinismo que a gente vive? O teatro? Você quer participar desse teatro? Participe, vá. Siga repetindo a União da Direita. Aí, cadê, rapaz? Aqui era pra mudar a imagem. Vai mudar a imagem, não é? Não tá mudando a imagem. Vai. Fazer assim. Pronto. E aí, pra gente chegar ao... Ah, peraí que tem mais. Só pra gente fechar o ciclo do cinismo. Pera aí, pô. O ciclo do cinismo. Ciclo do cinismo. Calma. Trombadinha do dossiê. A gente fechar o ciclo do cinismo. Vamos fechar o ciclo do cinismo. Cadê aqui? Fevereiro de 2025. Fevereiro de 2025. Vamos fechar o ciclo do cinismo. Com trombadinha dos dossiês. Cadê? O trombadinha dos dossiês está derretendo. Boa, Deltan. Olha lá o amigo da Laxo. O amigo da Laxo. Aí as pessoas lembrando que é a Laxo, né? Mas não adianta. Cadê que tem uma postagem maravilhosa aqui dele, ó. Essa dupla é o terror da turma das 11 aqui no Twitter. É o terror mesmo, viu? Amiguinha do Deltan. Amiguinha do Moraes. Peça-chave no inquérito das fake news que agora mira o Zema. Só pode ser karma isso contra vocês. O que eu falo eu mostro. Diferente desses gênios da política nacional. Que coisa, né? Mas vamos por fim, que tem muito mais gente cínica ainda, como o consórcio. O vídeo já tá meio longo, mas não dá para passar. Missão da imprensa é a busca pela verdade dos fatos. Ver a Globo falar isso é um tapa na cara de qualquer pessoa decente. O jornal mais manipulador do país. Todas as vezes em que as instituições da República vivem suas crises, costumam apontar para o culpado de estimação, o jornalismo profissional. Em anos eleitorais, essa tendência se acirra. O executivo se depara com escândalos, os governantes não gostam de olhar para suas entranhas e depurá-las, preferem sempre hostilizar a imprensa por noticiar o que vem a público, agora chegam a dizer que não pedem para falar bem deles, apenas falar a verdade. Omitem apenas que no entender deles a verdade tem sempre de coincidir com seu próprio ponto de vista. Da mesma forma, quando há desmandos no governo, os discursos de governistas e oposicionistas acabam convergindo para atacar o mesmo culpado de sempre, a imprensa. Não pense em olhar para o orçamento, a união com zelo, em aplicar áreas prioritárias, em se dedicar a políticas públicas que consertem mazelas do país ou atendam às demandas da população em áreas críticas como segurança, saúde e educação, preferem de se dizer injustiçados pelo jornalismo profissional. Mesmo o Supremo, que supervisiona inúmeros inquéritos criminais que lhe cabem e outros tantos em que claramente extrapola o seu papel. Quando se vê no centro de investigações sérias da imprensa tomas como ofensas e atitude de lesa pátria, como se os seus ministros fossem inalcançáveis, não são. Nossa mais alta corte deveria mais que ninguém conhecer a natureza intrinsecamente humana, portanto falível de sua própria atividade. O jornalismo profissional é aquele que segue valores e princípios que, se bem aplicados, produzem um primeiro conhecimento de fatos e pessoas, como definem de modo preciso os princípios editoriais do Grupo Globo.
Sua tarefa é noticiar os fatos com isenção. E em muitos casos revelá-los tirando-os da escuridão. A Globo, né? Tá bom. Como toda atividade humana, ele não está imune a erros. Mas quando estes acontecem, o jornalismo profissional os reconhece e faz correções públicas. Vai mesmo. Eu lembro. As várias correções. Tipo o Bonner, na sabatina do Lula, pedindo desculpa, basicamente, ao Lula, né? A Globo ter criticado que o Lula foi preso e agora está descondenado. Não se pode confundir jornalismo profissional com aqueles que se autodeclaram jornalismo de esquerda ou jornalismo de direita. Na ponta de cada um desses extremos, o que costuma haver de concreto não passa de propaganda, de defesa de um governo, de um partido, de uma causa. A causa do jornalismo profissional é totalmente buscar a verdade. Bicho, eu sou um jornalista, se tiver que escolher esquerda e direita, obviamente, sem sombra de dúvida nenhuma, de direita. Por mais que eu prefiro só ser um jornalista bolsonarista, extremista da ultradireita radical, super conservadora, maluca. Agora, eu acho que eu busco a verdade. A Globo, não. Eu comento que sai na Globo. Assim como eu comento que sai na esquerda, eu comento que sai na direita. E estamos aqui, por exemplo, fazendo uma crítica, inclusive, à direita. Assim também como fazendo críticas ao Lula. Aí, se tem alguém que critica todo mundo... Não sou tão virtuoso assim não, que eu conheço a minha insignificância. Mas eu tento de verdade. Isso aqui não é jornalismo em lugar nenhum. O que está acontecendo aqui é porque a Globo virou alvo do PT. A Globo virou alvo do PT, principalmente depois daquele PowerPoint. E porque a Globo também está deixando a entender que o Supremo, para mim isso aqui é o ponto central, deve estar reclamando das matérias da Malu Gaspar. E a Globo termina, acho que passando um recado para o judiciário. No Grupo Globo é o que vem sendo feito, especialmente no período democrático que o país vive desde 88. Falei para vocês que a gente ia falar da redemocratização. De lá para cá, o jornalismo que praticamos noticiou tudo que houve de bom e tudo que houve de mal em todos os governos. O redondo de vocês, que vocês não disseram que teve de bom. Eles não noticiaram nada de Bolsonaro. Vocês abafaram Bolsonaro do início até o fim. Bolsonaro falando para as pessoas irem para casa, procurar um médico nos primeiros sintomas e vocês desumanizando ele, falando que ele estava fazendo piada e pouco das pessoas doentes. Vocês merecem pagar, a Globo merece pagar. Basta ir aos arquivos. Embora não aceite gritos ou ameaças, o Grupo Globo age sempre com serenidade, sem desviar 1 milímetro dos princípios cardeais. Agora o recado para o judiciário. O princípio deles é buscar a verdade. Afinal... Você aprendeu algo nesses 100 anos comemorados em 2025, né? A Globo aprendeu algo nesses 100 anos. É que os poderosos passam e o bom jornalismo fica. Tradução. Vocês vão passar. A Globo vai continuar existindo. Nós vamos continuar mandando nesse país. Junto com outras famílias dinásticas. Principalmente aquelas que dominam o setor financeiro brasileiro. Recado pro Supremo aqui, viu, Gilmar? A Globo tá desafiando vocês, viu? E aí a gente encerra com o Merval Pereira, outro cínico. Os Supremos. Agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia. Eu já podia parar aqui, né? Porque já deu pra ver que é de uma hipocrisia sem igual. Ouvi isso daqui da boca do Merval Pereira. Mas ele fala, a fórmula mais usada em governos autoritários de esquerda e de direita para controle da democracia, sem que suas instituições deixem de funcionar na aparência, é o que está acontecendo agora no Brasil, né? É o domínio do que aqui se denomina de Supremo. Por ser a última instância da justiça, é a que pode definir quem está certo ou errado, especialmente no Brasil, onde qualquer tipo de ação vai parar lá. Por isso mesmo, um governo como o de Bolsonaro atacava seus representantes. Ele coloca aqui claramente o objetivo de dar um golpe. Para criar na população algeriza a sua atuação. Não atacava ninguém. Eram críticas muito bem fundamentadas em relação a todas essas perseguições. As críticas ao Supremo vinham dessas perseguições e aquelas ações do Randolph Rodrigues, sem apelo nenhum da sociedade, que ele ia lá e tudo que o Randolph pedia acontecia. Virava até piada. Em consequência, os que defendiam a democracia em diversos níveis nacionais se uniram a favor do Supremo e mesmo medidas consideradas exageradas, como as longas prisões provisórias ou punições contra críticas, mesmo as menos agressivas, eram vistas como fatos a serem barrados para não deixar que o clima de campanha contra o Supremo prosperasse. Todos eles sabiam dos absurdos. Eles são cúmplices do autoritarismo e da tirania.
O inquérito das fake news, por exemplo, mal iniciado há 7 anos, foi muito criticado no momento por falhas técnicas, como a indicação do Dom Pedro III como relator, sem que houvesse sorteio, mas seus exageros nunca foram combatidos com devido rigor por boa parte da imprensa profissional, inclusive ele bota ali, inclusive eu, no entendimento de que o objetivo final era correto. É para destruir Bolsonaro. Vamos ficar quietos. Só que não. A circunstância política permitiu que aflorassem alguns dos membros do Supremo seus instintos mais primitivamente autoritários, contidos pelo ambiente democrático que começou a se esvair no governo Bolsonaro. Os anos de persistência da Operação Lava Jato devem-se muito ao ministro Gilmar Mendes, que um dia classificou o governo petista de cleptocracia e apoia as decisões que tiveram dos ministros Teori Zavascki e Edson Fachin, 2 apoiadores de primeira ordem. Alguma coisa aconteceu no caminho, porém, que fez com que o próprio ministro Gilmar Mendes mudasse de posição e ele passou a ser o inimigo ferrenho da Lava Jato. Criticava anteriormente, é bem verdade, as longas prisões preventivas, as delações premiadas abusivas, mas não revogava suas palavras diante das acusações de corrupção que abundavam com as prisões. Foi buscar nas transcrições criminosas de conversa entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores de Curitiba a base para sua campanha de aniquilamento da operação, sem se preocupar com o que estava sendo deixado pelo caminho. Uma série de crimes não julgados, muitos empresários e políticos liberados, mesmo depois que suas confissões tivessem revelado esquemas criminosos variados e muito dinheiro devolvido. Tudo parecia compor o quadro proposto pelo Romero Jucá: estancar a sangria, com o Supremo e tudo. O espírito vingativo de parte dos membros do Supremo aparece agora na defesa da confraria, ora com a ressurreição de propostas já engavetadas, ora com a questão de medidas que reduzem o poder do Senado para impedir membros da Corte ou para reduzir o âmbito das CPIs, ora para ameaçar um senador que, nos estritos poderes que lhe confere a Constituição, indiciou 3 deles por motivos reais, mas por meio de instrumento impróprio. Não satisfeitos com a reprovação do relatório, querem impor uma derrota cachapante ao senador, impedindo de se candidatar à reeleição. Agora, já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo. É o Supremo que ameaça a democracia, se envolvendo em um jogo político que, a pretexto de prevenir uma volta da extrema-direita ao poder, se transforma em um instrumento de medidas autoritárias. Pior, evita que seus membros envolvidos em denúncias graves de corrupção sejam investigados por seus atos. Pela reação agressiva e desproporcional, fica a sensação de que se sentem acima de todos os demais poderes da República, não apenas na retórica. Como definiu Gilmar Mendes, o nome é Supremo porque nós somos supremos. E tá aí. A esquerda quer varrer coisa para debaixo do tapete. Tá vendo aí o resultado. Olha o que o Lula fez. A direita quer varrer para debaixo do tapete. Os nossos perseguidores hoje são nossos candidatos a Senado. O Merval varreu para debaixo do tapete inquérito. Olha o que aconteceu com o país. Eu não sou adepto de varrer as coisas para debaixo do tapete. Eu sou adepto da política, da politização das pessoas. Contar para as pessoas o que está acontecendo. Despertar mentes e corações, um espírito cívico. E ter como uma norma, né? A norma não, o único critério realmente para conversar com as pessoas, não precisa ser intransigente, o fato delas apoiarem ou não perseguição. Então, eu não consigo compreender alianças com perseguidores, bicho. Pra mim, não dá. Não dá. Simplesmente não dá. Mas aí, cada um. Sei da minha insignificância, eu não tenho nem pretensão de que o brasileiro como um todo desperte porque tá tendo que não vai. Eu vou falar pra minha pequena audiência, que são vocês. E as pessoas que, enfim, acharem que tem alguma... Assim, obviamente tem alguma coisa que tem relevância, porque a maior parte aqui do início até o fim tá tudo baseado em notícias, vídeos, documentos. Nada você conhecer um pouco mais do inquérito das fake news, como ele é alvo da direita, ainda que você torça para a união da direita. Mas você acaba tendo assim. Eu sou dessa política. Eu acho que as pessoas têm que saber o que está acontecendo, de verdade. Não adianta a gente continuar nessa insistência, está dando errado. Há muito tempo. E em todos os grupos que aplicaram isso estão reclamando. Até a Globo está reclamando. Eu vou mandar lá no Telegram os vídeos que eu dei play aqui, né? Não vou mandar aquele vídeo da Madalena Laxo, não. Eu vou mandar o do Frota só. Aquele do Frota é bom, pra vocês saberem e mostrarem pras pessoas. Mas o dela rindo do gel eu não vou mandar, não. Eu vou mandar o do Lula também, falando que ele é membro do sistema.
Desculpa pelo tamanho do vídeo, mas eu acho que fazia sentido comentar sobre tudo para mostrar para vocês que quem quer que seja que aplica a política do deixa disso acaba por se arrepender. E eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!